Continuando, pessoal, e para concluir também, né, nossa quinta parte da aula, nosso quinto quadro. Essas aqui são as últimas informações que eu vou dar para vocês nessa aula da quinta-feira, tá certo? Vamos lá, continuando então. Então, o que é esse sistema volvista da Volvo, nascido na Suécia? O que ele fez além disso? Quais foram as contribuições que ele colaborou com a sociedade? Nesta época, né, do sistema volvista, que é entre 80 e 90, cresce os assuntos como o meio ambiente, a reciclagem e a poluição controlada. O meio ambiente já existe desde quando existe mundo, desde a formação do mundo. Só que não era o foco das conversas, né? Hoje, dia da árvore, dia do índio, você pode pegar as criancinhas que estão no primário, já pinta a árvore, já sabe que não pode jogar o lixo tem que ser jogado no lixo, separar o lixo, reciclar, tarará, beleza. Hoje a gente já é natural, a gente faz parte da educação de uma criança, a gente falar isso. Só que nessa época, entre 80 e 90, foi quando começou a voltar a falar disso. Porque como é que a gente vai falar do bem-estar de um ser humano sem falar de bem-estar ambiental? O ambiente tem que estar agradável para esse ser humano estar também com a sua vida, com sua saúde bem, com o seu ser bem, na onde que ele está. Então foi aí onde que esse sistema volvista colaborou para que as pessoas pudessem voltar a falar disso, e cresceu-se muito esses assuntos aqui, de 80 para cá, né? Houve vários tratados, houve várias negociações, houve vários acordos internacionais que compreendem o mundo inteiro sobre meio ambiente, sobre desmatamento, água, esgoto, enfim, tudo uma lista imensa de coisas do meio ambiente. Sobre reciclagem, reaproveitar, reutilizar, reciclar, quem é que nunca ouviu falar isso, né? E a poluição controlada. Que vai continuar a poluição, isso todo mundo sabe, só que tem que ser uma poluição que tem que ser feita a recompensação. Constantemente, se eu estou poluindo com um saquinho descartável, com um saquinho de plástico, eu preciso pensar já, quando eu fabrico esse plastiquinho, eu tenho que já pensar o que eu vou devolver para o meio ambiente, né? Qual que vai ser esse retorno, eu tomar lá e dar cá, aqui, né? E essa poluição precisa ser controlada. Que a gente vai continuar poluindo? Sim, mas eu preciso acompanhar essa minha poluição, e eu tenho que devolver para o meio ambiente. A IP, por exemplo, é uma das grandes empresas no Brasil, a IP, a Natura, a Boticário que faz isso, a Avon que faz isso. Os produtos que ela utiliza como matéria-prima para produzir seus produtos, elas plantam de novo em mais quantidades, tipo assim, para cada uma plantinha que eles extraem, eles plantam 3, 4 no lugar, né? E tem toda uma campanha de reflorestamento. A IP, inclusive, tem uma campanha que para cada item que você compra da IP, eles reflorestam com uma árvore. Não sei se isso é verdade, né? Porque convenhamos que a IP tem muito item que vende no mercado. Será que para cada item que a gente compra no mercado, ela refloresta uma árvore? Não sei, né? Se a gente for pensar que sim, então muito bom, né? Outra ação no sistema volvista. As gestões, quem administra as empresas, né? São feitas agora não mais só o patrão sozinho, mas são feitas com parcerias. Essas parcerias aqui precisam ser consultadas, conversadas agora. São feitas em parcerias com os conselhos de classe, conselhos de classe e com os sindicatos de classes, junto com os empresários. Professor, você está querendo dizer então que os empresários não mandam mais sozinho na sua empresa? Não manda mais, tá? Não adianta o chefe falar assim, aqui na minha empresa é assim, beleza, pode funcionar por um tempo, mas que existem conselhos e sindicatos que estão a favor do funcionário, isso sim, tá? Que existem leis que trabalham em prol desse funcionário, sim, existe. E esse cara que talvez ainda tenha a mentalidade de patrão, né? Ele pode estar caindo numa malha fina aí de fiscalizações, tanto do lado da justiça e do trabalho, como das fiscalizações de conselhos e sindicatos, e aí sofrer sanções com isso, tá certo? E esse procedimento, pessoal, de fazer gestão, de administrar uma empresa em parceria com conselhos e sindicatos, esses procedimentos, ele é totalmente o contrário do que Ford defendia. Ford, por mais que ele era um cara inteligente, um cara safo, um cara que criou um punhado de coisa, um cara que ajudou a revolucionar o mundo, mas ele tinha a ideia dele e seguia as ideias dele, né?
E, tipo assim, Ford ele era muito convencido com as ideias dele. Talvez se Ford tivesse vivido no momento de hoje, no século que nós estamos, não sei se Ford teria tanto sucesso, porque ele determinava as coisas dele do jeito dele. Por isso que o sistema volvista ele vai contra os preceitos de Ford, que tudo era baseado por Ford, era centralizado nele as regras. E aqui não, aqui tem que ser conversado. Aqui o pensamento é nem o empresário e nem o funcionário. Tem que ser o comum acordo para o bem-estar desses seres humanos envolvidos, certo? Esse sistema também, ele apoiou o rodízio interno de funções. Basicamente assim, vamos pensar na época de Ford. As pessoas trabalhavam nas empresas de Ford porque ganhavam bem e trabalhavam uma carga horária menor. Mas muitos ali detestavam o serviço porque era rotineiro e cansativo, certo? Se a gente for analisar, só que naquela época eles não tinham opinião, eles não poderiam dar opinião se estava bem ou estava ruim, se estava satisfeito ou insatisfeito, se queria ou não queria estar ali. Não tinha opção, está pagando bem, vamos trabalhar, pronto. Né? Mas como é uma evolução, né? Como eu disse na outra parte, é uma evolução, né? Então esse sistema aqui colaborou com o quê? Não é o bem-estar? Né? Então, vamos fazer um rodízio das funções? Você que corta, vem pra cá, pinta. Você que pinta, vem pra cá, solda. Você que solda, vem pra cá, faz isso. E começou a fazer rodízio. E as pessoas foram gostando mais do que estavam fazendo. Né? Em outras palavras, nossa, eu faço isso, mas eu queria tanto fazer aquilo, parece que é tão legal, nossa, é tão bacana, ai, minha vontade é atuar ali. Foi nessa década aqui, entre 80 e 90, que esses dois órgãos intermediários brigou com os empresários. Peraí, cara, não é só você que manda ou manda e obedece, vamos dar opção para os caras aí, para os caras pensar, não, vamos testar, talvez o cara vai ser melhor lá, vai ser melhor aqui. E aí, pessoal, hoje, no século XXI, nós temos um estudo que, hoje, tem-se um estudo que indica que o ideal, que no ideal é no máximo de 3 a 5 anos na mesma área, na mesma função, tá? Esse estudo quer dizer o seguinte: se você ficar mais entre 3 e 5, depende de pessoa para pessoa, né? Pessoas um pouco mais lentas e pessoas um pouco mais proativas, né? Vai depender disso aqui. Mas vamos dizer entre 3 e 5 anos. Se você ficar mais tempo do que esse prazo aqui, na mesma função, fazendo as mesmas coisas, nos mesmos lugares, exatamente a mesma coisa, a tendência muito grande de você entrar numa zona de conforto e não evoluir mais que isso, morrendo aquilo. Tá? Vocês podem reparar que no tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós, era muito comum os operários, né, os nossos bisavós, que seja, os produtores rurais, atuar naquela mesma coisa por 10, 20, 30, 40 anos. Né? Pega os senhorizinhos mais velhinhos aposentados aí. Eles, eu trabalhei 35 anos na empresa tal. Eu trabalhei 32 anos, 38 anos, trabalhei 28 anos. É a ideia da continuidade. Né? Tem também seus pontos positivos, mas tem um outro ponto negativo que é a zona de conforto. E hoje em dia, o estudo já diz o seguinte, você não deve passar mais do que 3 a 5 anos na mesma função, tá? Que no meu caso de professor, esse problema eu não vou ter, porque eu continuo sendo professor, eu tenho 3 anos no total, né? 3 anos e pouquinho, mas eu não ministro apenas a mesma disciplina, eu sempre estou ministrando disciplinas diferentes. Se eu ministrasse a mesma disciplina, né? Fundamentos da administração, todo ano é a mesma disciplina, só muda a turma. Eu vou entrar numa zona de conforto achando que eu já sei tudo da área, achando que eu estou perfeito, que eu não preciso evoluir mais nada. Né? A grande vantagem de ser professor é que eu ministro essa disciplina aqui para vocês, ministro a disciplina de qualidade na FAR, ministro a disciplina de gestão de projetos, elaboração e gestão de projeto de produto, logística. Então assim, eu estou ao mesmo tempo atuando em várias áreas distintas. E daqui a pouquinho, quando findar o semestre, quando findar essa disciplina aqui, já muda tudo para mim. Então a vantagem de ser professor é que a cada 6 meses eu estou fazendo coisas distintas. Eu estou dando aula de matemática financeira, daqui a pouquinho eu dou aula de história.
né? E isso faz com que eu não fique numa zona de conforto, ou seja, me obriga a estudar, me obriga a eu ler, me obriga a fazer pesquisas, me obriga a eu me atualizar para que eu consiga ter bagagem suficiente de conversar com vocês sobre o assunto, né? Então quem falou isso aqui, ó, que o ideal é fazer esse rodízio, foi lá na época do sistema volvista, né? E que hoje já evoluiu isso aqui, ó, tá? Não só fazer rodízio, mas não ficar muito tempo na mesma função, tá? Porque zona de conforto não te faz crescer, tá bom? Um navio, ele é muito mais seguro na beira do mar ali, ó, ali no pier que chama, né? O pier é onde que fica o barco, né? Ou tem um outro nome lá também que eu não estou esquecido lá, no porto, né? Porto ou pier, é muito mais seguro ali, só que ele não foi feito para ficar ali. Ele tá ali, tá atracado, tá amarrado, é muito mais seguro, ele não vai tombar ali. Só que ele não foi feito para aquilo, certo? O navio foi feito para entrar no meio do mar, para atravessar oceanos, certo? Então, se você ficar fazendo a mesma coisa por muitos anos, você vai entrar numa zona de conforto e você não foi feito para ficar ali, você foi feito para crescer, para evoluir, tá certo, pessoal? E, obviamente, o que isso trouxe de resultado, de coisas boas para as empresas? Trouxe de resultado que você está abrindo oportunidades para esses funcionários, né? Eu sou motorista de caminhão. Nossa, mas meu sonho é ser motorista de pá carregadeira. O cara que é operador de pá carregadeira fala: nossa, meu sonho é ser operador de retroescavadeira, de escavadeira, de motorniveladora. Ou então eu trabalho na construção, eu sou servente. Nossa, mas eu tenho vontade de ser pedreiro. O pedreiro, nossa, acho muito legal ser carpinteiro. O carpinteiro, nossa, eu quero ser eletricista. E aí fazer esse jogo. E aí o que acontece? Você está dando oportunidade para essas pessoas crescerem, para essas pessoas atuarem no que gostam. Lá no passado, na época de Ford, pregava-se o seguinte, que você precisa trabalhar satisfeito com o salário, satisfeito com a sua jornada e saber fazer muito bem o que você faz. Em momento nenhum falava de satisfação pessoal. Aqui na época de Volvo, já fala o seguinte: você tem que fazer o que você faz na sua carga horária, com o seu salário, mas você precisa ter oportunidades, você precisa ter voz e fazer o que você gosta. Olha a quantidade de coisas que já aumentou de lá para cá, certo? Então, ou seja, se você tem pessoas que fazem o que gostam, trabalham numa jornada satisfatória, com um salário satisfatório, porque o piso... só mais um detalhe que eu não comentei aqui, pessoal. Outra coisa que o conselho, que o sindicato faz, ele determina pisos salariais. Antes, quem determinava salários era o patrão. Ford pagou $5 por dia porque ele queria, porque ele falou assim, ó, meu funcionário vai ganhar bem. Mas se ele faz assim, ó, não, eu vou contratar $2 por dia, mais barato do que o normal, do que a média, que era 2,5 a 3. Se alguém estivesse precisando, iria, porque não tem opção, né? Então o que acontece? Você tem pessoas que trabalham numa jornada satisfatória, você tem pessoas que, enfim, estão tendo sua oportunidade, automaticamente esse serviço vai ter mais qualidade, porque vai envolver satisfação. O operário satisfeito, vou dar uma dica para vocês, pessoal. A pessoa satisfeita tem um motor funcionando, está aqui funcionando. Esse motor pode estar meio lento. Se a pessoa estiver satisfeita, ele pega esse motor na mão e toca ele. Mas uma pessoa insatisfeita, esse motor pode estar perfeito. Ele vai para um lado, vai para o outro, não vê ninguém, pega lá uma chave de fenda e ó, puf, bum, explode. Só porque ele está chateado. Ele vai ver aquele chefinho meu e tal, e aí os xingatórios e mais, né? Ele vai ver, ele me paga. Ele está achando que ele é bonzão? Vai ver, espera para ele ver. E aí na primeira oportunidade que o cara tem, por ele estar insatisfeito, ele ferra com o processo, ele ferra com a produção, ferra com o produto, ele deixa de fazer alguma coisa, faz com má vontade, e aí obviamente vai interferir logicamente na qualidade, tá? Outra coisa, satisfação. A satisfação do funcionário, pessoal, está muito além do que salário. Uma pessoa satisfeita, ela faz com qualidade o serviço, tá? Então, ou seja, né? Tudo isso aqui do volvismo gera oportunidade, faz com que o serviço tenha qualidade e satisfação com o funcionário. E acredite, senhores, é muito melhor você ter funcionários satisfeitos do que insatisfeitos na sua empresa. E para finalizar, outra dificuldade desse sistema é a necessidade de interação com os poderes públicos, com a política e com a justiça.
E aqui eu quero fazer uma definição muito simples e rápida. Política, pessoal, existe o legislativo e o executivo. O executivo, pessoal, as pessoas às vezes não têm muito entendimento do que é o executivo, o legislativo, o judiciário. O judiciário é a justiça, mas dentro da política existe o legislativo e o executivo. O executivo, ele é totalmente engessado, tá? Mas o que eu estou querendo dizer desta política aqui, ó, eu estou falando do legislativo. O legislativo vem do verbo de legislar. Legislar, criar leis. Basicamente, essa política que eu estou dizendo, não estou dizendo da política executiva. A executiva ele simplesmente executa o que foi planejado pelo legislativo. Tá? Basicamente isso. Existe um orçamento feito todo ano. Esse orçamento é os percentuais do que tem que ser gasto em cada área. E aí o executivo simplesmente vai executar isso da melhor maneira possível. Comprando, negociando, fazendo licitação, mandando para um lugar, mandando para o outro, tal. Tá? Mas tudo nasce não é no executivo. As coisas nascem no legislativo, ok? Mas o que eu quero dizer aqui é que a dificuldade grande desse sistema, porque precisa envolver política e justiça, porque a política, eu estou falando da política do legislativo, de legislar, de criar leis. Porque convenhamos, tudo isso aqui é maravilhoso para o funcionário, certo? E se não tiver lei obrigando? Será que um conselho ou um sindicato vai ter força suficiente para obrigar uma empresa? Né? Tem por sua vez, mas precisa de leis para garantir isso. E a justiça para fiscalizar, para punir. Certo? Então, pessoal, grava na cabeça de vocês. A política é muito bom. Tá? Entenda aí. Não vamos ser ignorantes. Nós estamos estudando, vamos entender bem. A política é muito boa. A política é maravilhosa. A democracia, pessoal, é uma conquista imensa do Brasil. Certo? Quando você tem um problema em qualquer tipo de órgão, seja ele na justiça, na política legislativa, na política executiva, qual que é o melhor remédio? Se está tendo um problema com democracia, o remédio é mais democracia ainda. Tá certo? É envolver mais as pessoas ainda. Ah, professor, não concordo, tem muito político malandro. Ah, tá. Então aí é outra história. Tá? Não confunda política com agentes políticos. Sim, a política é muito boa. Os agentes políticos, tem muitos deles que são malandros, safados, sem vergonha, que querem só para eles, etc, 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 etc. Tá? Então não confunde agentes políticos, que são pessoas que atuam na política, do que a política em si. Política em si, pessoal, politicar em si é a mesma coisa de dividir, de retribuir, de analisar o que precisa, de suprir, certo? Essa que é a teoria da política, é de pensar no coletivo, pensar na facilidade dos outros, em atender os outros. Tanto é que a política é muito boa que sem política não tem asfalto, sem a política não tem escola. Essa aula que eu estou dando aqui agora, Estado de Goiás, tá? Vocês não estão pagando nada. Eu estou aqui dedicando meu tempo, esse conteúdo, através desse procedimento aqui do EAD, tá certo? Isso aqui, pessoal, foi a política que propiciou isso aqui, tá? Escolas, creche, asfalto, saúde, educação, meio ambiente e mais um zilhão de coisas. O que tem de errado não é a política, é muitos agentes políticos que fazem as coisas de maneira errada, tá? Mas nesse sistema aqui, por que é difícil? É difícil envolver porque envolve política, criação de leis e a justiça, fazer executar essas leis, certo? É isso que eu estou querendo dizer, tá? E a partir de hoje, vamos olhar para a política de uma maneira diferente. A política é muito boa, o que tem de ruim são agentes políticos, ok? E para finalizar, o último item, a crise de todos os 4 sistemas produtivos nasceu no finalzinho dos anos 90, foi exatamente quando eu nasci, estou fazendo 30 anos agora, mês que vem, com a entrada de produtos asiáticos e chineses, com mão de obra barata, com mão de obra escrava, com mão de obra de pessoas que foram, como é que é a expressão lá? Com contrabando de pessoas, com mão de obra de criança, ou seja, demorou-se quase 100 anos a acontecer todas essas grandes 4 evoluções de benfeitorias para o funcionário. Aí quando chega em 90,
Os chineses e os asiáticos resolvem fazer tudo de errado e foda-se. E o negócio é preço. É preço, 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 preço. E quando nós estamos comprando itens que é muito barato do normal, ou itens muito... você sabe que uma calculadora custa R$5, você compra por 2 ou por 3, você sabe que um item no Brasil custa R$10 de qualidade e um produto chinês custa 2 ou 3, você está colaborando para quebrar tudo isso que aconteceu aqui no Brasil. No mundo inteiro, melhor dizendo, né? Mas que impactou o Brasil. Se hoje nós temos uma legislação trabalhista, se hoje nós temos uma legislação que apoia o funcionário, né, pessoal? Isso aqui foi ao longo de 100 anos que aconteceu tudo isso, tá? E quando a gente faz questão de comprar itens assim, itens muito baratos, não, eu quero é preço, foda-se, quero é preço. Você está colaborando para quebrar tudo isso aqui que nós falamos e nos outros vídeos para trás também. Tá? Não estou querendo dizer que todos os produtos chineses e asiáticos é oriundo disso, tá? Mas boa parte do que eles produzem lá não é da mesma cultura que o restante do mundo inteiro produz, tá, pessoal? Então eu quero concluir essa aula de hoje aqui, quinta-feira, para vocês, que os 4 sistemas produtivos revolucionou o mundo que a gente vive hoje, tá? E daqui 100 anos, quando forem os nossos netos e bisnetos estudando sobre nós, eles vão estar falando sobre os próximos sistemas, né? A era da tecnologia, a era da informação, que é a nossa atual era, né? Eles vão estar falando que na nossa época as aulas eram presenciais e que aí no ano de 2020 aconteceu uma pandemia e aí não teve como mais fazer presencial e aí foi quando cresceu, né, essa teoria de usar aulas à distância, enfim, pessoal. Então o mundo não para, tá? O mundo está constantemente se reinventando e por isso que esses 4 sistemas produtivos é estudado no mundo inteiro para introduzir o assunto de administração, para vocês compreenderem que de agora para frente não nasceu do nada, não veio do nada, não veio assim, aconteceu, teve muita história, muito choro, muita sofrência, muitas pessoas morreram, muitas coisas aconteceram para que hoje nós possamos ter tudo que nós temos. Analisa aí, pessoal, o sistema terrorismo, fordismo, toyotismo e volvismo. Olha a quantidade de benefícios que o funcionário, a empresa, a sociedade em si ganhou, tá, pessoal? Eu espero estar colaborando com vocês. Eu gostaria de coração que vocês copiassem tudo essa tranheira, enchesse de observação no seu caderno, para vocês ficarem recheados de informações, tá bom? Eu tenho uma atividadezinha, fica tranquilo que é bem simples, acho que umas 3 ou 4 atividadezinhas de cada sistema, vai ser umas 8 questõezinhas, né? Acho que no total vai dar 1 hora de vídeo que eu gravei. Mais 2 atividades, vocês vão ter 2 horas tranquilamente aí para escrever as atividades, escrever o conteúdo e as atividades com tranquilidade, tá bom, pessoal? Lembrando, quinta-feira é nossa aula desse conteúdo. Para mim aqui é terça hoje, mas quinta-feira é a aula de vocês lá. Eu só olho esse conteúdo e as atividades na sexta, para valer integral. Se vocês me mostrar lá na outra quinta, só vale metade, tá bom? Eu espero ter colaborado com vocês, muito obrigado pela atenção. Vamos para a próxima aula e tem muito conteúdo. Até mais, pessoal!